Quem está pronto hoje para viver o sobrenatural de Deus? Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa declaração? Nossa declaração de fé. Povo, não é religiosidade, não é misticismo. São frases que a gente refletir nessas frases antes da ministração da palavra. Reflita em cada frase. Essas frases foram criadas pelo pastor Márcio Valadão. Ele usava, né? Ele usa, né? Antes de qualquer mensagem, ele usa essas frases, né? Todo mundo com a Bíblia aí de papel, Bíblia de celular. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém. Vocês refletiram em cada frase dita? Existe alguma mentira aqui? É a Bíblia? Você é o que ela diz que você é. Tudo diferente disso vem do inimigo. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Tudo que está aqui, você pode tomar posse. Está tudo aqui disponível. É só você tomar posse. É só conhecer para poder tomar posse. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. O que ela diz que você pode fazer. Está aqui dentro. É só seguir. E é só você ter um coração de carne. Você está com um coração aberto para poder ser tocado por essa palavra. É o único livro que é vivo. Você pode chegar a esse livro, botar num balão, mandar para a Coreia do Norte. Só a leitura dele vai transformar vidas do outro lado. Você pode chegar no presídio, distribuir no presídio. Só a leitura dele transforma vidas. Você não precisa estar ninguém falando lá, só a leitura. E o Espírito Santo vai tocar nas vidas e vai transformar. Para isso, a gente tem que estar com o coração disponível para poder receber. Vamos abrir a Bíblia? Lucas 9, de 18 a 20. Lucas 9, de 18 a 20. Lucas 9, de 18 a 20. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Temos misericórdia aí. Lucas 9, 18 a 20. Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi? Tem a versão aí NA, não? NA. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Só até aí. Baixe sua fronte, vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, Pai. Como eu disse no início, Pai, é um livro vivo. É um livro que modifica as pessoas. É um livro antigo, mas que é atual no nosso tempo, Pai. Pai, esteja usando esse vaso de barro, esse vaso cheio de imperfeições, Pai, para poder falar com o teu povo, Pai. Que eu seja a boca de Deus, Pai. Profeta teu, Pai, para transmitir essa mensagem que o Senhor quer transmitir ao povo. Usa, Pai, me usa, Pai. Nada de mim, Pai. Tudo vindo de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele tem algumas perguntas. E qual é o tema hoje? Questionamentos. Perguntas que te fazem crescer. Vocês perceberam quantas perguntas tinha aqui? Quem as multidões dizem que eu sou? Aí, mais à frente, tem outra pergunta. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E vem a resposta de Pedro, né? Uma resposta inspirada por Deus, né?
Tu és o Cristo de Deus, né? A revelação de quem era, né? Quem era Jesus, né? O Cristo, o Messias esperado, né? E as perguntas, né? O mundo gira em torno das perguntas. Temos muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E o questionamento é uma das fases do método científico. Quem já fez aí um trabalho de conclusão de curso, quem já fez um doutorado, um mestrado, você tem a fase do questionamento, né? E o que é um método científico? É uma pesquisa, um conhecimento verdadeiro, livre de conceitos prévios ou subjetividade dos pesquisadores. E como é que funciona? Tem a observação, o questionamento, construção, a hipótese, a experimentação, a análise da hipótese e a conclusão, né? Você observa a árvore. Você está observando a árvore. Nossa, a árvore faz o quê? Fotossíntese. Aí você faz os questionamentos. Mas se a árvore não fizesse a fotossíntese? Mas se a árvore vivesse só da água? E se a árvore ela não acontecesse? Você começa a perguntar a respeito do assunto. E você vai construindo hipóteses a partir de perguntas. Nossa, se ela não existisse a fotossíntese, não existisse o sol, ia acontecer isso. Se não existisse a água regando, ia acontecer isso. Aí você vai construindo hipóteses. Aí você vai experimentando. Você faz a experimentação. Vou tirar a árvore do sol, vou tirar a água da árvore, e você vai experimentando. Depois você faz a análise das hipóteses. Opa, eu peguei, tirei, aconteceu isso, não tirei, aconteceu isso. E você faz a conclusão do seu trabalho, né? Tudo isso por meio de perguntas, por meio do questionamento. E a partir desse método, você cria o quê? Leis, teorias científicas, a partir das perguntas. E o questionamento é uma ferramenta para a construção de conhecimento. E a gente vê que as perguntas, elas constroem conhecimento. E a gente está ministrando aqui na igreja o curso de homens, né? E o início do curso de homens são 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Qual é a identidade do homem segundo a Bíblia? Qual é o papel do homem segundo a Bíblia? Qual é o propósito do homem segundo a Bíblia? A gente iniciou um curso com 3 perguntas. A primeira aula, a aula inaugural, a gente joga 3 perguntas para os alunos. Qual é a sua identidade, seu papel e o seu propósito de homem segundo a Bíblia? E no final do curso, nessa caminhada das aulas, a gente vai responder a essas 3 perguntas. A gente começa com uma pergunta e chega numa conclusão de melhora e mudança de vida. E existe um estudo, uma técnica de estudo que é baseada também em perguntas, em interrogação. Você pega uma matéria e começa a fazer perguntas sobre a matéria. Você pergunta e você responde. Depois você estuda as perguntas e as respostas. O nome desse estudo é interrogação elaborativa. É uma técnica de estudo para você, às vezes que tem dificuldade em alguma matéria, você elabora as perguntas, pegam questões anteriores, aí você começa a estudar por questões. É a interrogação elaborativa, né? Existe também o Catecismo Maior de Westminster. O que é o Catecismo Maior de Westminster? É um documento teológico de orientação calvinista, formulado pela Assembleia de Westminster, no século XVII, com o objetivo de instruir o povo de Deus sobre a fé reformada. Esse documento ele é composto de 196 perguntas e respostas, gozá-lo para sempre. Então, você estuda a Bíblia por meio de perguntas. É uma forma de estudo. E Albert Einstein disse: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Sócrates. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Voltaire. A resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas. Mário Quintana. Eu não procuro saber as respostas. Procuro compreender as perguntas.
um físico, Werner Heisenberg, um dos fundadores da mecânica quântica. Então a gente vê que as perguntas, elas são fundamentais para a humanidade. Grandes gênios da humanidade, eles se baseiam nas perguntas. E a gente tem o costume de sempre estar buscando respostas. Respostas para tudo. Por que eu existo? Quem sou eu? Para onde vou? O que eu devo fazer? A gente tem muitas perguntas. E nosso Deus é um Deus de perguntas. Deus, ele faz muitas perguntas. Lá em Gênesis, a gente tem a primeira pergunta de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Primeira pergunta da Bíblia, Gênesis 3:9. Seguida da segunda pergunta. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu, Adão? E vem a outra pergunta: você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Esse aí foi o quê? Mais uma pergunta. E a quarta pergunta: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Mais uma pergunta. Isso aí foi o quê? O primeiro interrogatório da humanidade. Houve um interrogatório e depois vieram as sentenças. Logo em seguida, tivemos as sentenças. Caim também foi interrogado. Onde está seu irmão, Abel? Aí respondeu ele, de forma mal educada e também com uma pergunta. Ele responde assim: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Até as perguntas, elas podem servir como respostas e às vezes são mal educadas. Jesus, vários questionamentos, ele respondeu com perguntas. E Jó, vocês sabem quantas perguntas tem no livro de Jó? Quantas perguntas Deus faz para Jó? 70 perguntas no capítulo 38 a 41. Deus, ele faz 70 perguntas para Jó ser levado a uma reflexão. Se a gente pegar lá a partir do versículo 2, quem é esse que obscurece o seu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Isso são 70 perguntas que Deus faz para Jó, mostrando o poder dele e mostrando que Jó era um ser insignificante, mostrando por meio das perguntas. E se a gente parar para pensar, se a gente parar para se perguntar, e uma das formas da gente adorar a Deus é por meio de perguntas, Deus, como é que o Senhor criou esse mar maravilhoso tão grande? Como é que o Senhor criou essa natureza tão esplêndida? Como é que o Senhor fez tudo isso? Isso é uma forma de você adorar, você reconhecer a grandeza de Deus sobre a tua vida, E Deus, ele usa também perguntas para fixar um princípio. Se a gente abrir lá em Malaquias 3:8, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda pergunta, como é que roubamos? Nos dízimos e ofertas. Isso aí é Deus falando, por meio do profeta. Como é que pode roubar Deus? Por meio dos dízimos e ofertas. Através de uma pergunta, Deus está ensinando um princípio para a igreja. E as perguntas, elas são importantes. No Antigo Testamento, Deus usou as perguntas para testar, corrigir e instruir. E Jesus, ele fez perguntas? Várias perguntas. Se a gente for pegar lá os evangelhos, a gente vê várias perguntas. E a gente vai responder agora algumas perguntas de Jesus. Qual é a primeira pergunta? Existem perguntas que revelam a identidade de Cristo. No texto lido, que a gente leu lá atrás, vou ler ele de novo aqui. Vou ler outro, Mateus 16:13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou dos profetas. E vocês,
perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando a gente descobre quem é Cristo na nossa vida, perguntando quem Cristo é para você, ele se revela a nós. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, quem você dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece quem é Deus, quem é Cristo. E a partir daquele momento, Pedro, ele recebe o propósito dele, né? Ele é reconhecido no propósito dele. E tu és Pedro. Ele fala assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando a gente reconhece quem é Cristo na nossa vida, por meio de uma pergunta, ele reconhece quem é você no teu propósito. Não adianta você querer estar no teu propósito se você não conhece a Cristo. Primeiro reconhecimento é reconhecer quem é Cristo na sua vida. E uma pergunta, para quem gosta de anotar, a gente vai batendo as perguntas de Cristo ponto a ponto e vamos fazer perguntas para a igreja, para a reflexão da igreja. Quem é Jesus na minha vida? É a primeira pergunta do primeiro tópico. Quem é Jesus na minha vida? Às vezes a gente quer viver um propósito, eu quero viver um propósito, eu quero viver uma direção na obra, só que você ainda não entendeu ainda quem é Jesus para você. Quem é Jesus para mim? Qual a importância dele para mim? Quem é Jesus? Primeira pergunta a ser observada. Quem é Jesus na minha vida? Existem perguntas que curam. Primeira pergunta é você reconhecer a sua identidade. Você reconhece Cristo e conhece a sua identidade. E existe a segunda pergunta, o segundo tópico, perguntas que curam. E temos a cura do cego de Jericó, né? O que aconteceu com a cura do cego de Jericó? E o texto assim, Lucas 18, 41. O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. O cego de Jericó, né, ele ficou sabendo que Jesus ia passar, e à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra do primeiro princípio? Reconhecer quem é Cristo? O cego sabia quem era Cristo. Sabia que ele era filho de Davi. Quem era filho de Davi? Filho de Davi era o Messias. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías 11:1, escrito 700 anos antes da vida de Cristo. Então, esse cego, ele cumpriu o primeiro requisito, que era saber quem era Jesus. E agora ele estava sendo perguntado: o que queres que eu te faça? Parece óbvio, não parece óbvio? O que queres que eu te faça? Perguntar isso para um cego parece muito óbvio. Mas Jesus, ele gosta de ouvir de nós o que queremos. Nosso filho está fora da igreja. Um filho pode estar fora da igreja. Parece óbvio, né? Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Eu quero que meu filho esteja aos pés do Senhor. Não parece óbvio? Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir das suas orações. Pai, eu quero que meus filhos estejam rendidos aos teus pés. Eu quero que ele se renda. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da vida dele. Às vezes você está com câncer e parece óbvio. Parece óbvio. Eu quero a minha cura do câncer. Mas ele quer ouvir de você. Aí você muitas vezes vem com aquela desculpa: não, Deus sabe de todas as coisas. Ele não precisa. Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Ele quer que você diga. O óbvio precisa ser dito. E Deus gosta de ouvir o óbvio. Muitas coisas a gente passa e tenta passar de enclausurar, cria aquela bolha e tenta passar sozinho. Esquece de recorrer àquele que pode resolver. Esquece de recorrer àquele Jesus, filho de Davi, que pode curar, que pode transformar. E reconhecer aquele Jesus. Essa é a segunda pergunta. Jesus é aquele que cura.
E a pergunta para a gente anotar no tópico 2: o que eu quero que Jesus faça na minha vida? O que eu quero que Jesus faça na minha vida? Pergunta 3, o tópico 3, perguntas que revelam o mais importante. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Pedro, logo depois desse episódio, tu és o Cristo, Filho de Deus, foi Deus que revelou a você, Pedro, que o homem cheio de Deus. Logo em seguida, Jesus se revela, fala tudo que ia passar em Jerusalém, vou sofrer, vou ser crucificado. E Pedro, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Para que isso vai acontecer contigo? E Jesus repreende Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço e não pensam nas coisas de Deus, nas dos homens. Pedro, um pouquinho para trás, estava sendo usado por Deus, boca de Deus. Logo na frente, estava sendo usado pelo inimigo. E nesse texto a gente consegue verificar o que é mais importante. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Esse texto, ele vem logo depois daquele famoso texto: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida de negação. Negar as coisas desse mundo, negar esse mundo, negar os prazeres desse mundo, pegar a tua cruz e seguir a Cristo. Isso é o nível de importância que você dá. Qual é o nível de importância que você está dando para Cristo em sua vida? Pedro, de 0 a 100, em poucos segundos ele já estava em outro extremo. E Jesus, ele ensina o negar-se a si mesmo. E a gente tira ali mais uma pergunta: o que é mais importante para mim? O que é mais importante para mim? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que é mais importante? Eu ganhar o mundo inteiro ou eu me negar, carregar a minha cruz e seguir a Cristo? O que é mais importante para mim? Eu trabalhar de segunda a segunda ou eu render um tempo de adoração ao Senhor? O que tem sido prioridade da minha vida? E o terceiro tópico nos revela mais uma pergunta: o que é mais importante para mim? Quarto tópico: perguntas que demonstram gratidão. Existe na Bíblia uma história sobre os 10 leprosos. Todos conhecem a história dos 10 leprosos? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levanta-se e vá, e a sua fé o salvou. 10 foram curados, 9 foram só curados, e 1 foi curado e salvo. O que é o mais importante, como no tópico anterior? Ser curado ou ser salvo? Ser salvo. Esse sabia o que era o mais importante. E perguntas que te curam: mas não foram purificados 10? Cadê os outros 9? Os outros 9 ficaram satisfeitos com a cura. Mas aquele voltou, aquele samaritano estrangeiro, ele voltou para agradecer. Ele recebeu mais que todos os outros. Recebeu a salvação. Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Ele recebeu a salvação, porque ele voltou. Perguntas que salvam. E a pergunta do tópico 4: você tem voltado para agradecer o Mestre? Você tem voltado para agradecer? Ou você está sendo igual aos 9? Você está recebendo a bênção e está indo embora.
Existem irmãos que estão na igreja enquanto estão com câncer. Foram curados, vão embora e esquecem de Deus. Estão na igreja quando estão precisando da bênção. Mas quando recebem a bênção, vão embora e esquecem de Deus. Esquece do coração grato. Por maior dificuldade que você esteja passando, sempre tem algo para agradecer. Sempre tem algo para agradecer. E a gente tem que ter um coração grato. A gente tem que voltar sempre para agradecer. Tem que voltar sempre para agradecer. Não podemos ser aqueles ingratos, como os 9 ingratos. E o que a gente tira desse texto, né? Temos que voltar para agradecer. Perguntas, tópico 5. Perguntas que não te condenam. A mulher que foi pega em flagrante adultério. Levaram a mulher em flagrante adultério. Os mestres da lei, os conhecedores, os religiosos, pegam a mulher pega em flagrante adultério e levam para o mestre. Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei mosaica, ela deve ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus, na sua infinita sabedoria, ele se abaixa e começa a escrever na terra. E aqueles mestres da lei começam a insistir. Mestre, aí, estamos aqui, queremos uma resposta. Ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Depois ele abaixa novamente e começa a escrever novamente. E começa a sair um a um, dos mais velhos, dos mais velhos para os mais novos. Começa a largar a pedra e ir embora. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Perguntas que não te condenam. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aquela mulher também recebeu salvação do Mestre. Também recebeu o perdão do Mestre. A lei mosaica, ela previa apedrejamento do homem e da mulher. Só levaram a mulher, né? O homem, esqueceram dele. Mas a lei de Jesus, a lei do amor, a lei da nova aliança, ela prevê o quê? O perdão. Ela prevê o perdão. A igreja é lugar de perdão. É lugar de amor. É lugar de perdoar uns aos outros. É lugar de você receber a todos. Aquele bandido que se converteu e se arrependeu, é lugar de receber ele. É lugar de ter ele ao seu lado. A igreja serve para isso. E às vezes a gente acha tão indigno. Eu fiz tanta coisa errada. Eu não mereço o perdão de Cristo. Não mereço esse perdão. Eu não mereço ser salvo, porque eu fiz muita coisa errada. E a pergunta do tópico 5. Eu me sinto perdoado? Ou os seus pecados eles estão sempre retornando à sua mente? Eu me sinto perdoado? Essa é a pergunta para o nosso crescimento. Eu me sinto perdoado? Eu me sinto digno de perdão? Essa é a pergunta do tópico 5. Eu me sinto digno de salvação? Eu me sinto digno de morar no céu com Cristo? Ou toda hora o inimigo tem me acusado do que eu fiz? Quem acusa é o inimigo. Deus, ele não acusa. Jesus, ele não acusa. Ele joga no mar do esquecimento. Dos teus pecados, ele não se lembra mais. Mas para isso, você tem que se perdoar. Você não pode voltar sempre àquele lugar de falta de perdão. Você tem que se perdoar. Eu me sinto perdoado? Perguntas que te levam à obediência. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus falando isso, Lucas 6:46. Isso aí está naquele texto lá dos 2 fundamentos. A construção da casa na rocha e da construção na casa na areia. São 2 fundamentos. Existe uma diferença para os 2 fundamentos.
Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, aqueles construíram na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, construiu onde? Na areia. E o que é o praticar a palavra? É o obedecer. Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, e não obedecem as minhas palavras. A obediência é uma construção. Se a gente pegar o texto lá em Lucas, ele fala assim, ó, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Para cavar, dá trabalho. Cavar não é fácil. Agora, construir na areia é facinho. Você começa os alicerces a partir dali. Uma fundação, ela é pesada. Não é fácil. Cavar as sapatas, você jogar concreto, subir, botar as vigas. Isso aí tudo causa um trabalho, gera um trabalho. Isso é feito o quê? Com obediência. Obedecendo a palavra de Deus. Isso é praticar a palavra de Deus. Isso é praticar. Os construtores das duas casas, os dois ouviram. Os dois receberam. Um ouviu e praticou. O outro ouviu e não praticou. Saiu do outro lado. Só recebeu, saiu no ouvido, entrou no ouvido e saiu no outro. Os dois ouviram, mas só um praticou. Os dois ouviram. Som. Os dois ouviram. Os dois ouviram, mas somente um cavou a sapata. E é o obedecer. Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Não adianta você se derramar, você chorar, mas é uma pessoa desobediente. Deus, Ele quer a sua obediência plena. O pastor Ezra costuma dizer, 99% de obediência é desobediência. Só existe obediência quando é 100% obediência. 1% de desobediência é uma desobediência completa. Você precisa ser 100% obediente à palavra de Deus. Seguir os mandamentos dele. Então a pergunta, o tópico 6. Sou obediente ao meu Senhor? Sou obediente ao meu Senhor? Vocês sabem que Senhor, o que quer dizer Senhor? Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele manda e eu obedeço. Só que não é uma escravidão abusiva, né? Não é uma escravidão abusiva, é uma escravidão com prazer. É um prazer em seguir a esse mestre, a esse Senhor. Esse Senhor manda, eu obedeço, porque o que Ele tem para mim, os planos que Ele tem para mim, são maiores que os meus. E Ele conhece tudo, está lá na frente. Ele está sabendo o que vai acontecer comigo. Então, Ele me dá a direção aqui. Eu sigo a direção para não quebrar a cara lá na frente. Por isso que a gente tem que, eu coloquei aqui na pergunta, sou obediente ao meu Senhor, o Senhor da minha vida? Bom, sou obediente ao Senhor da minha vida? Essa é a pergunta do tópico número 6. Existem perguntas, tópico 7, que levam a uma autoanálise. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Você deve se perguntar, fazer uma autoanálise. Temos que olhar para a nossa vida. Como anda a nossa vida? Fazer uma autoanálise. Será que eu estou com uma viga em meu olho? Será que eu estou precisando arrancar a viga que eu tenho no meu olho? Eu só estou conseguindo enxergar os ciscos que tem no olho do meu irmão. Existem perguntas para a gente fazer uma verificação da nossa vida. Por que isso? Para você não se tornar um hipócrita, como os mestres e os fariseus. Eles eram hipócritas porque eles cobravam algo que eles não cumpriam. E a gente tem que ter uma vida o quê? Reta em santidade. Quando você está vivendo em santidade, você não vive na hipocrisia. Você não tem cisco, nem tem viga no olho, porque você vive em santidade. E qual é a pergunta do tópico 7?
tenho buscado a santidade? Ou eu só estou vendo o cisco do olho do meu irmão? Ou eu tenho retirado as vigas dos meus olhos, o que tem atrapalhado a minha adoração? Eu tenho vivido em santidade? Essa é a pergunta número 7. Perguntas que mudam história. Existem perguntas que mudam a história de uma vida. A gente tem isso onde? Na mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele estava no caminho para a cura do filho de Jairo. E no meio do caminho, ele encontra com quem? Com a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela vivia aquela doença e tinha gasto todo o dinheiro com aquela enfermidade. E Jesus, ele pergunta assim, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para o multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? E Jesus, ele percebe que dele saiu o poder quando houve o toque na orla das vestes dele. Aquele toque para aquela mulher, houve uma mudança de vida daquela mulher. Ela sofria há 12 anos com aquela enfermidade, com aquele fluxo de sangue. E aquele toque, ela muda aquela história daquela mulher. A mulher que era impura, porque ela estava sangrando. A mulher, na época menstrual, ela era impura. Não poderia tocar em ninguém. Não poderia estar no meio da multidão. Ela estava no meio da multidão, tocando em várias pessoas. E além disso, ela estava tocando num rabi, num mestre. Imagina só, quando Jesus pergunta quem, ela estava cheia de medo. Esse aqui também está. Ela estava cheia de medo, tremendo, trêmula. Fui eu, mestre. Eu toquei na orla das suas vestes. Jesus vira para aquela mulher e também fala que ela estava curada, salva, por causa daquela atitude dela de fé. E a pergunta do tópico 8: você já tocou nas orlas das vestes de Jesus? Você já tocou nas orlas das vestes de Jesus? Lembra daquela parte que eu falei? Se sentir indigno. Essa mulher se sentia indigna. Mas mesmo assim, ela foi lá e tocou na orla das vestes de Jesus. E a gente precisa tocar na orla das vestes de Jesus. Porque quando a gente tocar na orla das vestes de Jesus, ele vai nos curar. Dele vai sair poder e ele vai nos curar. Ele vai curar nossa mente, vai curar nosso coração, ele vai curar nossa vida. Chama o louvor, por favor. Quando a gente toca a orla das vestes, ele cura. E a gente viu aqui, no percurso dessa mensagem, algumas perguntas que Jesus fez. Algumas perguntas, as consequências dessas perguntas. E eu fui falando algumas perguntas para a gente refletir, para cada um refletir. Quem é Jesus na minha vida? O que eu quero que Jesus faça na minha vida? O que é mais importante para mim? Tenho voltado para agradecer o Mestre? Eu me sinto perdoado? Sou obediente ao meu Senhor? Tenho buscado a santidade? Eu já toquei nas orlas das vestes de Jesus? Essas são perguntas para nossa reflexão essa noite. E com as respostas destas perguntas, a gente vai viver transformação. A gente vai viver algo novo, né? Um renovo na nossa vida com essas perguntas. Todo mundo aí ainda? Glória a Deus. Glória a Deus.
Eles estão distantes, estão refletindo as perguntas? Estão aqui ainda ou estão dormindo? E essas são perguntas que a gente deve fazer. Perguntas que a gente deve meditar. Perguntas que a gente deve buscar responder a cada dia. Como está acontecendo no curso de homens. A gente tem que buscar responder essas perguntas para a nossa vida. Para que haja uma mudança. A gente está numa constante... Vamos ficar de pé? Pai, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Senhor. E o Senhor tem respondido às nossas perguntas. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem respondido às nossas indagações da madrugada. Pai, quantos filhos teus hoje, nessa noite, têm feito perguntas, Pai? Tem perguntado, Pai, por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor está tão distante? Por que o Senhor não tem falado com eles? Várias perguntas, Pai, têm sido feitas aqui. Pai, sabemos que o Senhor nunca está distante. Sabemos que o Senhor está sempre conosco. Mas o Senhor está sempre esperando uma atitude nossa. O Senhor está sempre esperando o nosso passo em sua direção. Pai, precisamos responder algumas dessas perguntas que foram feitas nessa noite. Para que haja cura. Para que haja libertação. Para que haja restauração. Para que haja um renovo, precisamos responder a certas perguntas. Antes do Senhor responder para a gente, nós precisamos responder algumas perguntas para o Senhor. Pai, esteja se revelando a nós. Respondendo, Pai. Respondendo as nossas indagações. Respondendo, Pai, o que precisamos saber. Pai, aquelas perguntas da madrugada, esteja respondendo ao teu povo, Pai. A cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está lá em Marcos 10, 17. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta que está acompanhando a humanidade há muito tempo. O que fazer para herdar a vida eterna? Existem muitas respostas para essa pergunta. Respostas o quê? É só fazer boas obras que você vai ter a vida eterna. É só você fazer o bem que você vai ter a vida eterna. É só fazer aquilo, é só fazer aquilo outro que você terá a vida eterna. Mas a resposta para essa pergunta, ela está aqui nesse livro. A Bíblia, o livro vivo de 2000 anos que nos acompanha. Está aqui, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa pergunta que acompanha a humanidade, ela foi respondida hoje, nessa noite. O que eu preciso para ser salvo? Para ser salvo, é só você receber o Filho de Deus como Salvador e Senhor da sua vida. Crer que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo. Só isso. Só isso. O ladrão da cruz, ele não precisou de mais nada.
Ele só precisou receber Jesus que estava do lado dele. E ele ouviu aquela frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é preciso para herdar a vida eterna? Só receber aquele que tem o dom da vida, aquele que te dá vida. E a vida eterna, ela não é só vivida no paraíso. O reino de Deus, ele não é só vivido no paraíso. Ele pode ser vivido, ele pode iniciar aqui nessa terra. Nós podemos viver o reino de Deus aqui nessa terra. Ele nos garante isso. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, ele muda a sua vida. Ele transforma a sua vida. O velho homem, ele morre e ressurge um novo homem. O nascimento de um novo homem não é o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. E a gente passa o quê? A gozar das bênçãos de Deus nessa terra. A gente passa a ter acesso a todas as bênçãos que estão previstas aqui. A cura está prevista aqui. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E a gente toma posse aqui. A salvação dos nossos filhos está ali. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É só tomar posse. Tudo está ali. É só você tomar posse. Você crê e você toma posse. E hoje eu vou fazer mais uma pergunta. Depois desse monte de pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta. Quem hoje quer receber Jesus, aquele que te dá vida, como seu único e eterno Salvador? Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem hoje quer receber Jesus como seu Salvador, Salvador da sua vida, aquele que verteu o sangue na cruz para limpar os nossos pecados. Essa é a pergunta dessa noite. E a pergunta mais importante da nossa vida. É a pergunta que, quando a gente dá uma resposta, dá uma guinada na nossa vida. Quando a gente responde essa pergunta: quem hoje quer receber Jesus como seu Salvador? E você responde: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida. É a resposta mais importante. Mais alguém quer responder essa pergunta? Eu quero. Levante sua mão e diga: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus.